Shalom, irmãos. Vamos então agora para o capítulo 2 de Juízes e aqui nós vamos ver as consequências do posicionamento do povo de Israel na forma errada de se tomar a terra, diferente daquilo que o Senhor havia ordenado, né? E o importante disso vai ser compreendermos a aplicação dessas coisas na nossa vida, por que essas coisas estão descritas aqui e qual a semelhança que há entre a tomada da terra prometida e a nossa posse da vida eterna, né? Ele vai dizer aqui que o anjo do Senhor ele subiu de Gilgal até Boquim. Gilgal era primeiramente aquele lugar onde eles acamparam assim que eles entraram ali na terra, né? Aquele lugar, né, tinha o nome Gilgal, e Boquim era um lugar depois onde estava ocorrendo as coisas ali, que na verdade a tradução disso é assim, seria o lugar ali chamado de pranteadores, onde eles estavam daí chorando as suas misérias, né? E daí ele declarou, né? Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe esta terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais, e ordenei: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis qualquer pacto ou acordo com os habitantes dessa terra, antes destruirei os seus altares. Contudo, não escutaste a minha voz. Por que fizeram isso? Pois eu vos asseguro, não expulsarei esses povos diante de vós, serão vossos opressores, e seus deuses serão uma cilada constante para vós. E assim que o anjo do Senhor pronunciou essas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. Por esse motivo, chamaram o lugar de Boquim, pranteadores, e ali ofereciam sacrifícios a Deus, o Senhor. Veja bem, o que isso diz para a nossa vida agora, tá? A nossa posse da vida eterna, a nossa posse dessa vida, como Paulo orienta Timóteo, toma posse da vida eterna que te foi dada, né? Ela é igual a essa situação deles quando estavam tomando posse da terra prometida. Nós passamos a tomar posse da vida prometida. Mas qual é a aplicação disso daqui? A aplicação é que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos que nos arrepender. Arrepender é o quê? Arrependimento é mudança de rumo. Ou seja, tudo aquilo que nós trazíamos da nossa vida anterior, ele precisa ser tirado fora. Se ele não for tirado fora, lá na frente, ele vai se tornar um laço para nós. Ou seja, Deus ordenou que eles expulsassem por completo todos os habitantes da terra. Mas em muitas situações, eles não expulsaram por completo. Mas veja bem o entendimento da declaração. Eles mantiveram eles debaixo de trabalhos forçados. Você já viu como é manter um pecado guardado, mas debaixo do poder do teu braço? Porque eu consigo controlar esse pecado? Não, porque eu dou um jeito e ainda que eu me namore ali com ele, mas ele nunca mais vai ser senhor da minha vida. Isso é um engano. Isso é um engano porque nada se torna senhor da nossa vida por bênção de Deus. Mas a desobediência, ela quebra essa bênção de Deus. E aí acaba que os nossos pecados secretos se assenhoreiam na nossa vida e nos derrubam. E nós muitas vezes perdemos completamente o rumo, né? Então, a ordem é que você extermine tudo. Extermine tudo. Não deixa rabo nenhum, não deixa ponta de tapete nenhum para que o diabo puxe. Porque o Senhor ensina e mostra que isso se torna laço. É muito sério, eu estou gastando um tempo grande com isso, porque este é o principal ensinamento que eu sempre compreendi disso, né? Aí vai continuando, ele vai dizendo assim: então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada qual para a sua herança. Ele faz um retrospecto aqui um pouco agora da situação, né?
E o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Isso é exatamente o que nós lemos no capítulo 24 de Josué, no final do livro de Josué, né? Eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué, ou seja, aqueles que eram instruídos diretamente por Josué, ainda mantiveram a santidade do povo, né? Mas diz aqui, ó, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos que do Senhor em benefício do povo de Israel. Irmão, por que é importante você ensinar seriamente o seu filho sem colocar nenhuma competição no ensino do Senhor? Deixa todas as coisas do mundo, deixa todas as coisas que ele nem deveria ter conhecido, porque assim nós procuramos fazer com os nossos filhos, né? Eles viviam somente escutando coisas do Senhor, né? E acontece que a geração que não é ensinada dessa maneira, lá para frente ela esquece da seriedade e da santidade. E aí depois é tarde demais. É tarde demais porque ela acaba se envolvendo em laços completos com as coisas que não convêm, porque a bênção de Deus que os guardava é retirada, né? Diz assim que então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto e serviços aos Balaíns. Abandonaram o Senhor seu Deus, que os tinha feito sair da terra do Egito, e passaram a servir e adorar vários deuses cultuados pelos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Os deuses daqueles povos iriam se tornar por laço. Foi exatamente o que aconteceu. A ira do Senhor se acendeu contra eles e os entregou nas mãos dos invasores, que os espoliaram e os entregou nas mãos dos inimigos que os cercaram e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Foram vencidos por aqueles que eles julgavam que poderiam manter debaixo de escravidão. Em todas as batalhas que os israelitas empreendiam, a mão do Senhor era contra eles para lhes derrotar, conforme tudo quanto lhes havia advertido e jurado. E grande aflição e angústia dominava todo o povo. Veja bem, esse é um dito muito velho entre os cristãos, né? Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Então, filhos de Deus tem que cuidar para que se tornem filhos também, porque netos Deus não tem, né? Acham que a tradição e as vitórias que foram conquistadas simplesmente pelo braço natural. Mas não, é Deus que dava a vitória. Se Deus não dava mais a vitória, eles não tinham vitória, né? Diz aqui que então o Senhor levantou por misericórdia juízes e líderes que os lideraram, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam para saquear, mas não escutavam nem mesmo aos seus juízes, e se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles, depressa se afastavam do caminho que seus pais haviam seguido, obediente aos mandamentos do Senhor, e não acompanharam a devoção dos seus antepassados. Quando o Senhor suscitava líderes, o Senhor estava com os líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas. Eles sabiam chorar e reclamar e clamar, mas não sabiam se manter. Às vezes a nossa vida é assim. A gente se julga muito cristão por eu oro, quando a coisa está apertada eu oro e choro, amigo, Senhor, por favor, me socorra, Senhor, me tira dessa situação, mas assim que o Senhor tira para essa situação, eu volto para ela, porque o Senhor me tira dessa situação para permanecer fora dela, mas nós voltamos para elas. Irmãos, isso não pode ser assim.
Se for assim, a nossa vida vai patinando o tempo todo e o resultado vai ser esse o resultado que eles têm aqui, porque o resultado está demonstrado, é só observar e fugir dele. Mas assim que morria o juiz, os israelitas reincidiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. É claro que se os filhos tinham se desviado e tinham uma fé nada encontrada com a realidade, os seus filhos iam pior e os filhos dos seus filhos iriam cada vez pior. E a realidade de uma vida com Deus mesmo havia se perdido há algumas gerações, né? A ira do Senhor se inflamou então contra o povo de Israel e ele declarou: considerando que esse povo transgrediu a aliança que eu havia estabelecido a seus antepassados e não escutou a minha voz, também eu não expulsarei mais diante dos israelitas nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se aprenderá a guardar o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Esse é o motivo porque o Senhor permitiu que essas nações ficassem na terra e não teve pressa de as expulsar e nem as entregou nas mãos de Josué. Ou seja, à medida que eles se submetiam a esse engano e não respeitavam a palavra do Senhor, não viviam de acordo com a palavra do Senhor, a vida deles decaía e decaía e ia cada vez mais decaindo. E a gente vai ver na história que as histórias foram muito ruins. Depois nós vamos ver lá na frente, quando nós lemos a contagem do tempo, se eu não me engano, feita por Estevão, pouco antes de ele ser apedrejado. Mostra uma diferença de tempo que nós vemos, porque esse tempo, todo esse tempo em que eles permaneciam escravizados por outros povos, era um tempo que não era contado diante de Deus. Por isso, então, né, nos Salmos, se eu não me engano, foi um dos salmos escrito por Moisés, ele dizia assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, para que nós possamos pensar quanto temos de tempo diante de Deus. Eu tenho agora, cumpriu agora 2 dias atrás, 33 anos que nós nos convertemos, eu e a Carla. Quanto tempo será que Deus tem contado desses 33 anos? Né? Espero que a diferença não seja muito grande. Eu não sei. Quanto tempo de vida verdadeira diante de Deus nós temos? Essa é a grande questão. Precisamos considerar isso lendo esses textos das Escrituras. Ler com os olhos de aplicar eles às nossas vidas. Tá? Um abraço, meus irmãos. Boa noite.